Nossa aula hoje é sobre medidas separatrizes. O que são essas medidas separatrizes? São medidas que vão separar um conjunto de dados, separar ali a distribuição de valores dentro de um determinado experimento, por exemplo, nas amostragens que você fez, vai dividir esse conjunto de dados em tamanhos iguais e vai separar por partes. Então, tem três tipos de medidas separatrizes que são as mais usadas. A primeira delas se chama quartil, a segunda se chama decil e a terceira se chama percentil. E nós vamos estudar um pouquinho dessas três medidas separatrizes hoje. Então, nós vamos ver o que é quartil, o que é decil e o que é percentil. O primeiro deles que nós vamos ver, mas primeiramente um apanhado geral dos três, mas depois nós vamos ver quartil, depois decil, depois percentil separadamente. Então, essas medidas separatrizes, elas vão servir para dividir um conjunto de dados em uma disposição que pode ser chamada disposição em rol, quando você divide em partes iguais o seu conjunto de dados, e aí essas medidas podem ser quartis, decis e percentis. Os quartis, de forma geral, a gente pode dizer que os quartis, eles dividem os dados em 4 partes iguais. Então, você pega o conjunto de dados e localmente ali, numa disposição local, num espaço dentro do conjunto de dados, você separa esses números dentro de conjunto de dados em 4 partes. Para separar em 4 partes, você tem que dividir ali em 3, e aí você vai ter 4 partes iguais, passando 3 linhas dentro do conjunto de dados. A primeira linha divisória vai ser chamada de quartil 1, a segunda quartil 2 e a terceira quartil 3. Então, a gente vai separar o nosso conjunto de dados em quantidades iguais, em partes iguais. Então, a primeira divisão, quando eu falo de quartil, eu vou separar em 4 partes. Então, eu vou passar uma primeira linha, que é chamada de quartil 1. Vou passar uma segunda linha, bem no centro do conjunto, que é chamada de quartil 2. E uma terceira linha, que é chamada de quartil 3. E no caso dos decis, eu vou dividir o meu conjunto de dados em 10 partes iguais, por isso o nome decil. Quartil de quarto, decil de décimos e percentil de centésimos, né, de percentual. Então, os decis eu vou dividir em 10 partes iguais. Então, eu vou ter que traçar 9 linhas para conseguir 10 partes iguais. Então, eu vou ter do D1 até o D9. E os percentis, eu vou dividir o meu conjunto de dados em 100 partes iguais. Cada parte vai ser equivalente a 1%, e aí eu vou ter 99 linhas dividindo o meu conjunto de dados. No caso aqui de quartil, cada parte vai ser equivalente a 25% dos valores. Então, eu vou dividir em 4 partes, vou ter 25% dos valores em cada uma das partes. No caso dos decis, eu vou dividir em 10 partes iguais. Então, cada decil vai ser equivalente a 10% dos meus valores. E no caso dos percentis, cada percentil vai ser equivalente a 1% dos meus valores. Então, eu posso ter um conjunto de dados com N de qualquer valor, qualquer quantidade para N, e eu faço essa divisão em 4 partes, em 10 partes ou em 100 partes. Então, o que são esses quartis? Eu vou dividir o meu conjunto de dados em 4 partes iguais, então cada quartil vai ficar com 25% dos dados. Então, como é que eu vou fazer essa divisão para saber essa disposição, essa situação ali da posição dos meus quartis para fazer essa divisão? O primeiro quartil, eu vou pegar meu número de N mais 1 e divido por 4. Porque é quartil, então eu sempre divido por 4. Posição do segundo quartil, eu multiplico 2 por N, mais 1 e divido por 4. Posição do terceiro quartil, eu faço 3 vezes N mais 1 e divido por 4. Um detalhe aqui é que quando a gente fala em medidas separatrizes, a mediana a gente viu que é uma medida de posição, mas ela pode ser também considerada uma medida separatriz, porque a mediana, ela separa o nosso conjunto de dados exatamente no centro. A gente divide no meio ali o conjunto de dados quando acha a mediana. Então, quando a gente acha o segundo quartil, que é a metade do conjunto de dados, a gente está encontrando mediana. Então, quartil 2 e mediana, eles coincidem.
tá? Então, tem esse detalhe aqui. Então, o meu primeiro quartil, eu tenho aqui, ó, a divisão em 4 partes iguais, sendo que o meu primeiro quartil é esse daqui, da esquerda. E o que que significa isso? Que eu tenho os meus dados aqui distribuídos. Digamos que eu tenha 1, 3, 4, 7, 9, 11. E esse conjunto de dados, ele dividido em 4 partes, significa que a posição aqui de quartil 1, ela equivale de tal modo que a esquerda aqui desses valores, digamos que meu quartil 1 aqui tem um número 3 aqui. E aí, a partir da esquerda para cá, para trás, do meu número 3, 25% das observações vão ser menores do que esse número. E para a direita, 75% das observações serão maiores que a observação divisória de quartil 1, porque eu tenho 25% dos dados no cantinho esquerdo. Então, ele equivale a 25%. Então, o número que está exatamente nessa posição aqui de Q1 vai ter 25% das observações menores do que ele e 75% das observações maiores do que ele. Detalhe que eu preciso ordenar em ordem crescente os meus números do conjunto de dados para poder resolver a situação das separatrizes. Então, o primeiro passo é ordenar em ordem crescente o meu conjunto de dados. Então, o quartil 1, ele significa 1/4. Ele ocupa uma única posição, 1/4 aqui na minha posição. Segundo quartil, aqui eu vou ter ele contemplado por quartil 1 mais quartil 2. Então, a posição de segundo quartil é exatamente no centro, que é a mesma posição equivalente de mediana. Então, significa que, à medida que eu tenho para quartil 2, à esquerda dele, eu tenho 50% das observações do meu conjunto de dados menores do que ele. E à direita dele, eu tenho 50% das observações maiores do que ele. Então, quartil 2, ele significa 2/4, porque está ocupando 2 partes de 4, e também pode ser chamado de 1/2, porque é a metade. Então, ele está aqui equivalendo a 50% para a esquerda e 50% para a direita. Então, ele está realmente aqui no centro, dividindo o meu conjunto de dados. Terceiro quartil. O terceiro quartil, ele já vai estar nessa posição aqui, ó. Ele vai pegar 3 quadrantes e vai estar nessa posição aqui, exatamente aqui a linha. Aqui no final da parte vermelha, a gente vai ter uma linha e vai ter o quartil 3. Então, o meu quartil 3, ele vai estar numa posição que os números dentro desse conjunto de dados, 75% dos números estão à esquerda do quartil 3. Então, 75% dos números que eu tenho no meu conjunto são menores do que a posição de quartil 3. E 25% do meu conjunto de dados são maiores do que quartil 3. Então, quartil 3 também significa 3/4, porque eu tenho 3 pedaços aqui, 75% das observações menores que ele, e aqui apenas 1/4 das observações, ou 25%, maior do que ele. Então, quartil 3 fica exatamente aqui nessa posição, aqui onde termina o vermelho, onde eu estou passando a setinha aqui do mouse. Então, como que eu vou calcular esses quartis? De uma forma mais simplificada do que aquela forma que eu mostrei anteriormente, eu posso achar o quartil 1 pegando o número de n e dividindo por 4. Quartil 2, ele é a mesma coisa que a mediana, então eu posso pegar 2 vezes n e dividir por 4, ou então pegar n e dividir por 2. E quartil 3, eu pego 3 vezes n e divido por 4. E aqui eu vou achar a posição do meu quartil dentro do meu conjunto de dados. Posição de quartil 1, de quartil 2 e de quartil 3. Então, vamos ver aqui o exemplo. Calcule quartil 1, quartil 2 e quartil 3 do conjunto abaixo, onde n é igual a 8. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados em que eu tenho 8 opções aqui de valores, né? 8 repetições. E nessas 8, eu vou ter aqui quartil 1, 2 e 3 aqui dentro desse conjunto de dados. Então, eu tenho x1 aqui, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. Então, meu n é igual a 8. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular
Q1, Q2 e Q3. E eu vou usar essa fórmula aqui para calcular. Q1, eu vou pegar N e dividir por 4, eu vou achar a posição de Q1. Para achar Q2, vou pegar N e dividir por 2, para achar Q3, 3 vezes N dividido por 4. Então, eu volto aqui o meu conjunto de dados, repito aqui novamente, vamos Q1 é igual a N dividido por 4. O N é igual a 8, porque eu tenho 8 repetições aqui dentro do meu conjunto de dados. Então, meu quartil 1 é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, o que significa? Que o meu quartil 1 é 2. Então, o meu quartil 1, que é a divisória, ele vai estar logo após a posição de x2. Então, eu traço a linha divisória aqui, ó, onde eu tracei essa seta aqui, que está o Q1. Aqui está a posição do meu quartil 1, que significa que à esquerda desse local aqui, eu tenho 25% dos dados menores do que ele e 75% dos dados maiores do que ele. Coincidentemente, aqui tem uma repetição aqui de 0,7 e a próxima repetição é 0,7 também. Então, eles são iguais, mas no local ele está dividindo 25% para cá. E aqui ele tem mais 25%, mais 25% aqui e mais 25% aqui. Então, meu 100% dividido aqui por 3 linhas, eu tenho parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, meu Q1 está exatamente aqui. E o meu Q2? Eu posso fazer com 2n dividido por 4 ou com n dividido por 2. Se eu fizer com 2n dividido por 4, vai ser 2 vezes 8, que é 16, dividido por 4, que vai dar 4. Então, eu conto aqui, ó, x1, x2, x3, x4. Na frente de x4, eu traço a linha e encontro a posição de Q2, que significa que essa posição aqui é a posição exatamente central do meu conjunto de dados. Então, é uma medida separatriz, ela está separando aqui metade do conjunto de dados para a esquerda, metade do conjunto de dados para a direita, dividindo exatamente 50% do conjunto para a esquerda, 50% para a direita, 50% do conjunto com dados menores do que esse valor daqui e 50% dos dados com valores maiores do que a posição do Q2. E o Q3? Eu pego 3 vezes N e divido por 4. N é igual a 8. 3 vezes 8 dá 24, dividido por 4, 6. Como que eu vou achar Q6? Eu venho x1, o número 6 aqui do Q3, eu venho x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Achei o meu x6, porque Q3 está na posição 6, traço uma linha divisória logo na frente do 6 e encontro aqui a posição do meu quartil 3. Essa posição do quartil 3 significa que a esquerda dele tem 75% dos dados e a direita dele 25% dos dados. Então, se n for número ímpar, a divisão ela vai dar um número quebrado, né? Porque quando a gente for fazer as divisões aqui por 4, 4 é par, dividindo um número ímpar por um número par, dá um número com vírgula. Então, como que vai ficar? Ó, por exemplo, aqui, ó, calcule Q1, Q2 e Q3 do conjunto abaixo, onde n é igual a 27, e serve também para qualquer outro número ímpar. Então, eu tenho um conjunto de dados aqui com 27 repetições, de x1 até x27, com n igual a 27. Como que eu vou achar Q1? N dividido por 4. Então, 27 dividido por 4 dá 6,75. Como é um número quebrado, eu pego o próximo número inteiro exatamente à frente dele. Então, 6,75 eu aproximo para 7. Então, o meu Q1 vai estar aqui no lugar do sétimo termo. Então, eu pego x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Então, o meu Q1 está exatamente aqui, em cima aqui do sétimo termo. E Q2? Q2 é N dividido por 2. Então, N é igual a 27. 27 dividido por 2, que dá 13,5. 13,5, aproximadamente 14. Então, eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Achei o número 14, no meu x14, Q2 é exatamente aqui.
e Q2 está dividindo aqui o conjunto de dados na metade. Então, é como se eu estivesse traçando uma linha, dividindo o 5 aqui no meio. Bem aqui no meio do 5. Metade do 5 fica para cá, metade do 5 fica para lá. E aí eu vou ter metade do conjunto de dados para a esquerda, metade do conjunto de dados para a direita. E ele também coincide com a mediana. E o meu Q3? Eu vou pegar 3 vezes N dividido por 4. N é igual a 27. 3 vezes 27 dá 81. Dividido por 4 dá 20,25. Eu vou aproximar para o próximo número inteiro após esse número quebrado. Então, 21 é o local do meu Q3. Então, eu venho contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, o meu Q3 está exatamente aqui em cima na posição do 21º termo, e exatamente aqui onde está o 8. Então, eu traço uma linha divisória aqui em cima do 8. Isso significa que 75% dos dados estão para a esquerda e 25% dos dados estão para a direita do Q3. Então, os quartis, eles dividiram o conjunto de dados em 4 partes. Agora, os decis vão dividir o conjunto de dados em 10 partes. E aí nós vamos ter D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9. Então, nós vamos dividir em 10 partes e cada parte vai ser equivalente a 10%. No caso de quartil, cada parte era equivalente a 25%. Agora, em decil, cada parte é equivalente a 10% dos dados. Então, cada um desses decis vai ser 10% do meu conjunto todo. A posição do meu primeiro decil vai ser n mais 1 dividido por 10. Do segundo decil, 2n mais 1 dividido por 10. Do nono decil, por exemplo, 9n mais 1 dividido por 10. Se for do 3, 3n mais 1 dividido por 10. É sempre o valor da posição do decil, aqui fora do parênteses, multiplicado por n mais 1 dividido por 10. Até o D9. E nesse caso aqui do decil, a metade, o centro do meu conjunto de dados está aqui no D5. Então, o centro do meu conjunto de dados, que é o D5, ele coincide com o quartil 2, que divide o conjunto de dados também no meio, e coincide também com a mediana, que divide o conjunto de dados no meio, na metade. 50% para a esquerda e 50% para a direita. Então, D5 equivale a quartil 2, que equivale à mediana. Então, D5 é a metade do meu conjunto, equivalente a quartil 2 e equivalente à mediana. Como calcular esses decis? Eu vou calcular usando essas fórmulas aqui. N dividido por 10 para o decil 1, 2n dividido por 10 para o decil 2, até o D9, que é 9n dividido por 10. Então, se for D3, 3n dividido por 10. D4, 4n dividido por 10. D5, 5n dividido por 10. D6, 6n dividido por 10. D7, 7n dividido por 10. D8, 8n dividido por 10. Até chegar em D9, que é 9n dividido por 10. Assim, eu vou estar dividindo o meu conjunto de dados em 10 partes iguais. Então, vamos lá aqui no exemplo. Mesmo conjunto de dados anterior, para o quartil, agora nós vamos calcular decil. Vamos dividir o conjunto de dados em 10 partes iguais. Sendo que, como é um conjunto de dados que tem apenas 8 valores, não tem 10, então, cada uma das divisórias vão ser menores do que uma repetição. Então, as divisórias vão passar aqui dentro dos números. Então, como que nós vamos calcular esses decis para dividir o meu conjunto de dados em 10 partes iguais? Eu estou pedindo aqui D1, D2 e D5. Então, para calcular D1, N dividido por 10, N é 8, dividido por 10 é 0,8, ou seja, 0,8 vai ser antes do local de término da primeira repetição. A primeira repetição terminaria aqui. Se fosse, por exemplo, quartil para poder dividir certinho, né, depois no número 1, a gente colocaria aqui. Mas como é 0,8, ele vai estar em cima
da repetição 1 antes de acabar, ok? A posição dele, tá? Dessa linha divisória. Porque se fosse na posição 1, seria exatamente depois do x1. Como é antes do número 1, é um número quebrado, é em cima da repetição de número 1. E o D2? N vezes 2, dividido por 10. N é 8, então 2 vezes 8, 16, dividido por 10, 1,6. Então, não é no 2, é antes do 2. Então, é mais ou menos aqui, em cima da segunda repetição, mas não depois dela. Depois dela seria o 2. 1,6 está mais ou menos aqui, a gente traça a linha aqui. E o D5? 5N dividido por 10. 5 vezes 8, 40, dividido por 10, 4. Aqui sim é após uma amostra, porque é um número inteiro. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3 e 4. Terminou o número 4, eu traço a linha divisória. E D5 é equivalente a quartil 2 e equivalente à mediana. Decil 5 divide o meu conjunto de dados em exatamente 50% para a esquerda e 50% para a direita. Divide exatamente no meio o meu conjunto de dados. Então, como o N é igual a 8, decil 5 vai ter 4 repetições para a esquerda e 4 repetições para a direita, porque ele está exatamente no centro. Então, vamos lá para percentis. Em alguns livros, se vocês forem pesquisar, vocês podem encontrar também chamados de centis, e ao invés da letrinha P, pode achar a letrinha C, tá? Como C1, C2 até C99. Mas o mais comum é o P para percentil, mas é chamado também de centil. Então, os percentis, eles vão dividir a disposição dos dados, o conjunto de dados, em 100 partes iguais. E cada parte vai equivaler a 1% do conjunto de dados. Então, a posição do primeiro percentil vai ser N mais 1 dividido por 100. A posição do segundo, 2 vezes N mais 1 dividido por 100. Até chegar no 99, que é 99 vezes N mais 1 dividido por 100. Por exemplo, a posição 80, 80 vezes N mais 1 dividido por 100. Posição 40, 40 vezes N mais 1 dividido por 100. É sempre o número aqui fora do parênteses multiplicado por N mais 1 dividido por 100. E tem alguns detalhes aqui de coincidências da separação nas separatrizes. Percentil 50 divide o conjunto de dados exatamente na metade. Fica metade dos dados para a esquerda, metade dos dados para a direita. 50% dos dados para a esquerda e 50% dos dados para a direita. Então, percentil 50, ele vai coincidir com a mediana, vai coincidir com o quartil 2, e vai coincidir com decil 5. Percentil 25, ele divide os dados em 25% para a esquerda. Então, ele vai coincidir com quartil 1. E percentil 75 divide os dados em 75% para a esquerda e 25% para a direita. Então, ele vai coincidir com o quartil 3. Okay? Então, tem essas coincidências aqui nas medidas separatrizes no local que elas ocupam. Como que eu vou calcular os percentis? P1, N dividido por 100. P2, 2N dividido por 100. Até o P99, 99N dividido por 100. Aqui, por exemplo, para eu calcular P1, P10 e P25 do mesmo conjunto de dados, com N igual a 8, como que eu calcularia? P1, N dividido por 100. N é 8, dividido por 100 dá 0,08. Então, vai ser uma posiçãozinha aqui inicial do meu conjunto de dados. Eu venho aqui, traço um risco no início dos números e coloco o meu P1. P2, 2 vezes 8, que é N, dividido por 100. 2 vezes 8, 16, dividido por 100, vai dar aqui 0,16. Ando um pouquinho, 0,16, mas está ainda dentro da primeira posição, do primeiro número, né? Do meu primeiro X, X1. Então, eu tenho aqui P2. E P25? P25 vai coincidir com quartil 1, porque ele vai dividir 25% dos dados para a esquerda e 75% dos dados para a direita. Então, percentil 25 é 25 vezes N dividido por 100. 25 vezes 8, que dá 200, dividido por 100, que dá 2. Então, eu venho aqui x1, x2.
À frente de x2, eu traço o risco de divisória. Então, aqui eu tenho P25, que equivale a quartil 1. Então, se no mesmo exercício pedir ache quartil 1 e ache P25, eles vão estar ocupando a mesma posição. Se no mesmo exercício estiver pedindo encontre mediana, encontre percentil 50 e encontre decil 5, os três estarão também na mesma posição, na posição central, dividindo o conjunto de dados. Então, são posições de divisão, posições de separação, medidas separatrizes.